O Ronald e a Gabriele ouviram, os ouvintes da Bandeirantes que já estavam sintonizados ali no Bora Brasil. A notícia que a Ana Paula Rodrigues trouxe, mais uma vítima do incêndio que aconteceu no Hospital de Bom Sucesso, uma criança. Então, 4 pessoas morreram, pelo menos 4 pessoas morreram em razão desse incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bom Sucesso ontem. E vale notar que essa unidade de saúde é a maior da rede pública no Rio de Janeiro. Não é um hospital qualquer, não. É um hospital que atende muita gente. Muita gente. É um hospital fundamental para grande parte da população naquela região do Rio de Janeiro e de outras partes do Rio, pela sua capacidade de leitos, etc. 3.500 funcionários, né, Zaidan? Quantos? 3.500 funcionários. Ou seja, é uma mini cidade ali, né? Um hospital gigantesco, porém muito maltratado. Muito maltratado. Pra você ter uma ideia, foi cogitado o Hospital de Bom Sucesso para ser referência no combate à Covid. Mas foi descartado por falta de condições. Ou seja, um hospital daquele tamanho, como disse o Ronald, com 3.500 funcionários, gigantesco e que, obviamente, em boas condições, teria sido importantíssimo para ser uma espécie de hospital de referência no combate à Covid. E, no entanto, ele não pôde ser utilizado por falta de condições. Mas e aí? Quando alguém lá da prefeitura, do governo do estado do Rio, disse, olha, esse hospital não dá para usar. Ele não tem condições. O que foi feito? Aí vem o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio e diz o seguinte, o Hospital Federal de Bom Sucesso não possui certificado da corporação, não possui certificado do Corpo de Bombeiros. Aquelas vistorias que são muito úteis e importantes que o Corpo de Bombeiros faz para saber como estão as instalações elétricas, rotas de fuga e até para observar riscos de incêndio, de curto-circuito. Então é muito importante esse laudo que o Corpo de Bombeiro faz e o certificado que ele emite para dizer que um prédio público ou mesmo um comércio privado, uma fábrica, não oferece riscos para as pessoas que lá trabalham ou, claro, no caso de um hospital, para os que lá trabalham e para os pacientes. E aí? Por que ele funcionava sem esse certificado? Por que não houve uma interdição? Olha, vocês não têm o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, tratem de passar por uma vistoria, agendar uma vistoria para a semana que vem e aí vamos resolver rapidamente todos os problemas que forem encontrados, tá bom? Não. Deixou para lá. E aí, deixaram para lá. Não é? Resultado, o incêndio atingiu esse Hospital Federal de Bom Sucesso, ou seja, de responsabilidade do governo federal, mas que, como qualquer instalação física, está sujeita à fiscalização dos poderes locais, estaduais e municipais. E no caso específico do Corpo de Bombeiros. Isso é fundamental. Fundamental. Às vezes a gente vê reclamações, os bombeiros disseram que às vezes, é claro, há demora não explicada, não pode haver demora. Às vezes o Corpo de Bombeiros demora para realizar uma visita, para fazer a vistoria, para emitir um laudo e para depois entregar o certificado, que está tudo bem. Ou para determinar, não é recomendar não, determinar o que deve ser feito para que o prédio seja considerado em boas condições. Por que não foi feito? A primeira vítima foi a radiologista Núbia Rodrigues, de 42 anos, moradora na Penha.
na zona norte do Rio. Ela estava internada em estado gravíssimo no Centro de Terapia Intensiva da Unidade de Saúde com Covid-19. Ela foi vítima da Covid, estava em estado gravíssimo. E aí chama a atenção que ontem, quando a informação ainda era de apenas uma morte constatada, exatamente da Núbia Rodrigues, uma senhora de 42 anos, a administração do hospital meio que jogou a ideia de que, olha, mas no caso dela, seria um incêndio ou a Covid, não é? Isso é um comentário canalha, né? Primeiro, que se ela estava no hospital, imagina se havia alguma chance, não é? Alguma chance. E interessante, aliás, no caso específico, que a gente tem se surpreendido a cada dia, abrindo parênteses aqui, para dizer que o filho dessa senhora, da Núbia, o Patrick Machado, ele disse que a mãe tinha uma saúde muito boa, não tinha nenhuma comorbidade, né, como dizem, nenhuma outra doença grave que poderia, digamos, tornar inevitável um quadro mais grave em razão da Covid, mas que começou a se sentir mal na quarta-feira com sintomas que todo mundo já sabe quais são, né, do novo coronavírus. Bom, e a Núbia chegou a ser transferida para o prédio 2, mas não suportou a troca de local e morreu porque estava muito frágil, né? A segunda vítima, uma idosa de 83 anos. A assessoria do hospital informou que ela estava no Centro de Terapia Intensiva Coronariano da unidade, já em estado grave. Ela também não teria suportado a transferência e morreu. O que mostra, inclusive, a maneira como essas transferências foram realizadas, né? Tira a aparelhagem, põe na maca, em qualquer coisa que tenha uma rodinha e vamos levar. O terceiro paciente estava internado em estado grave por complicações também da Covid-19. Marcos Paulo Luiz, de 39 anos. E interessante que foram sequelas, né? No caso dele, foram sequelas da doença. E aí, agora, vem essa informação de mais um morto, uma criança. Ainda não há pormenores, claro, se o Ronald ou o Gabriele tiverem mais informações a respeito. A gente está em contato com a reportagem do Rio de Janeiro, Zaidan, para trazer essa informação. O Ryan Lobo está acompanhando, a gente daqui a pouco vai tentar trazer o Ryan ao vivo aqui para trazer a informação. Perfeito, Ronald. O que a gente sabe é que é uma criança, como nos disse a Ana Paula Rodrigues. A direção do hospital informou que o fogo começou no subsolo do prédio 1. Isso às 9h45 da manhã de ontem. Segundo o comunicado, lá ficava o almoxarifado da unidade de saúde, com mais de 30 mil fraldas descartáveis guardadas. E seria uma explicação para a dificuldade dos bombeiros em conter as chamas. 30 mil fraldas descartáveis que estavam no almoxarifado. O prédio 1 é exatamente o mais importante, ele é o principal edifício do complexo hospitalar. Lá funcionava a emergência, os casos de emergência eram lá atendidos e também ficavam pacientes internados. E era lá, nesse edifício 1, que eram realizados exames de imagem da unidade de saúde. Certo? O Hospital Federal de Bom Sucesso tem 6 alas e 2 delas para internações. O prédio 1, onde começou o fogo, tem emergência, internações, exames de imagem. O prédio 2, que é o Centro de Atenção à Mulher, à Criança e ao Adolescente. O prédio 3, Oncologia, tratamentos para câncer, oncologia clínica e perícia médica. Aí tem a administração no 4º, no 5º prédio, o laboratório, o Centro de Estudos e Residência Médica, e no prédio 6, o ambulatório. Ou seja, é um baita hospital. Não é um hospitalzinho, não é um... É um grande hospital. E isso que o Ronald falou já dá uma ideia, né? 3.500 funcionários. Um negócio gigantesco. E essa enormidade
esse complexo todo, obviamente, era fundamental para atender muita gente no Rio de Janeiro. Era um hospital de referência, mas que foi sendo negligenciado. Vamos lá. Há um levantamento que indica que gastos do Hospital de Bom Sucesso caíram 40% nos últimos 10 anos. 40%. É difícil, hein? É difícil um negócio qualquer onde você reduz em 40% aquilo que é gasto em manutenção, em preservação, em melhorias, aprimoramento, novas tecnologias, 40%. Então, simplesmente o orçamento despencou quase metade. E aí você tem consequências. É claro que com uma redução dessa de investimento, que isso é investimento, isso não é gasto, né? Isso não é gasto. Gasto é o cafezinho, né? Gasto é o sanduíche. Agora, preservar, manter, limpar, cuidar, isso é investimento. Então, o investimento despencou. Hospital público, 10 anos. Em 10 anos, despencou 40%. E aí, o prédio passa a ter problemas. Por isso é importante que haja vistoria habitual, regular, frequente. Num prédio desse tamanho, que todos os anos haja uma vistoria. Todos os anos. Isso é fundamental. Não é capricho, não é burocracia. É cuidar de vidas. É evitar problemas que podem ser fatais, como este. Então, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Rio, Leandro Monteiro, foi acompanhar os trabalhos dos militares e disse o seguinte, aqui é aquela linguagem técnica, né, Ronald, que eles usam... Adoram usar. Sem, evidentemente, evitando o juízo de valor, mas ele fala que o hospital não estava adequado. E tinha 2 notificações, além de 2 autos de infração emitidos pela corporação. Não é que os bombeiros não fizeram o trabalho deles, não foram lá antes. Foram. Notificaram 2 vezes. Olha, isso aqui tá mal. Isso aqui é um risco. E aí 2 autos de infração. Porque você primeiro notifica, informa, orienta, estabelece as exigências e depois você volta para saber se aquilo foi cumprido ou não. Não foi. Então, 2 autos de infração. Porque 2 vezes foram lá e nada tinha sido feito. E funciona como luz acesa e luz apagada. Se tem, funciona. Se não tem, não pode funcionar, né, Zaidan? Exato. Então, ele disse que já tinha conversado com o diretor do hospital e ele disse que, no caso dos bombeiros, é difícil interditar um hospital com aproximadamente 600 leitos. Não é? Acho até que a interdição não deveria, com essas recomendações, orientações, autos de infração e a ausência de um certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, como disse o comandante, isso não é uma especulação, não. Tem ou não tem? O comandante do Corpo de Bombeiros disse, não possui certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Ora, e a direção do hospital? Alô, Ministério? É o seguinte, já temos 2 autos de infração, temos problemas de segurança no prédio, isso aqui pode ter um problema sério, com gente debilitada, de difícil locomoção, não dá para sair todo mundo correndo, tem gente em leito, gente com aparelho, e como é que faz? Eu não tenho dinheiro para arrumar isso aqui, como é que vamos fazer? Cada ano eu recebo menos verba. Durante 10 anos foi caindo o investimento ali. E aí? A direção do hospital será que comunicou o Ministério da Saúde nos últimos anos, dizendo, olha, a situação está ficando precária. E um alerta para um possível incêndio no Hospital de Bom Sucesso
já havia sido emitido pela Defensoria Pública da União em ofício enviado à direção da unidade em meados deste mês. Quase um aviso. Tá para acontecer. A Defensoria Pública da União enviou um ofício à direção da unidade. E aí o que tinha de fazer a unidade? Atenção, isso aqui não dá mais. Nós temos de reformar esse hospital. Então, por favor, vamos iniciar agora um plano de remoção dos pacientes para outras unidades de saúde, para outros hospitais. É urgente. O Corpo de Bombeiros está dizendo isso aqui não está bem. 2 vezes, 2 autos de infração. Nós não temos certificado do Corpo de Bombeiros. O dinheiro é cada vez menor que vem para o hospital. E aí? Fazemos o quê? A direção do hospital deveria, inclusive, dizer, olha, aqui não dá mais. Temos de remover para outros hospitais. Como é um hospital gigantesco, 600 leitos aproximadamente estavam ocupados, então vamos dividir. Inclusive, numa situação emergencial como essa, é hora, por exemplo, do Ministério da Saúde, prefeito, governador, alguém tomar a frente e falar assim, liga no hospital privado e fala quantos leitos você tem aí para tal caso. É o seguinte, o Estado vai bancar, porque eles estão no hospital público e nós não temos como mantê-los lá. O Estado vai bancar. Mas sabe como é, não é? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tem o dinheiro, claro, tinha aquele dinheiro que foi do Palácio para a Alerj, da Alerj voltou a sobra para o Palácio, do Palácio foi para os municípios indicados pelos deputados, depois voltou para deputados em forma de propina. E o governo federal? Porque esse hospital é federal. Escuta, temos um hospital gigantesco no Rio de Janeiro. Como é que tá? Recebemos a informação aqui do Crivella, ou na época era o Witzel, dizendo que o hospital não pode ser usado como centro de referência para tratamento de pacientes com Covid, porque ele não tem condição. Acabamos de receber essa informação aqui. O que vamos fazer? Nós temos um hospital gigantesco no Rio de Janeiro. O que está acontecendo? Vamos fazer uma visita lá, vai lá o ministro. Seu diretor, o que está havendo? Não temos dinheiro, não temos certificado, os bombeiros estão dizendo que isso aqui está para ter um problema sério. E agora, recentemente, a Defensoria Pública da União, em ofício, documento oficial, mandou para a direção da unidade em meados de outubro. O que fez a direção do hospital? É uma pergunta, né? Porque, de repente, o diretor do hospital ligou para alguém no governo federal, para o Ministério da Saúde, talvez até para o Ministério da Educação, sabe por quê? Se esse hospital tem alguma ligação com a universidade, com faculdade de medicina, ele está sob o guarda-chuva do MEC. Se não, é Ministério da Saúde. E aí? Ligou para alguém, falou, olha, Defensoria Pública está dizendo que isso aqui não dá mais. Os bombeiros também. E não tem dinheiro. Mas por que não tem dinheiro? Porque há 10 anos o investimento vem despencando. Ou seja, é claro, hoje, é claro que muito mais gente procura esse hospital do que em 2010. Não é óbvio? É óbvio. Muito mais gente procura o hospital. Segundo, há uma pandemia de um vírus que pode ser mortal, em muitos casos é. E esse hospital gigantesco tem hoje 40% da grana, da verba que tinha há 10 anos. Ou gastou 40% do que gastava há 10 anos. Por quê? Tem o dinheiro e não gastou? Ou não tem o dinheiro? O governo não deu o dinheiro? Essas explicações são urgentes. São urgentes, não é? Porque é preciso... Muita gente fala, mas agora não adianta. Adianta. Porque não tenham dúvida que há vários hospitais em condição semelhante.
da União, do Estado, municipais. Há vários. E Brasil afora, hein? Há vários. Quem solta a grana, quem libera a grana, não vai no hospital de Bom Sucesso. Correto? Não vai. Vai no Sírio, vai no Einstein. E muitas vezes com convênios, né, que, por exemplo, a Câmara dos Deputados tem com hospitais de referência. Quando a Câmara dos Deputados tem um convênio, quem paga o convênio? Esses 4 pagaram. O pai da criança, a senhora, a outra senhora já velhinha, o homem de 39 anos. Eles pagaram. Pelo convênio que o Congresso tem com hospitais de referência. Né? Então, é claro, o sujeito sai lá da Conchinchina e vai no Sírio, vai no Einstein. Porque ele quer um hospital de primeira. Correto? Então ele não tem ideia. Ele não tem. É igual o cara que só anda na Bandeirantes e na Imigrantes. Ele fala, as rodovias brasileiras são maravilhosas. Claro, ele só conhece a rodovia dos Bandeirantes e a Imigrantes. São ótimas. Mas ele não tem ideia do que são as rodovias brasileiras. E esses caras não têm ideia do que são os hospitais públicos brasileiros. Não é? Quantas imagens a gente vê em programas de televisão, né? As pessoas ali deitadas no corredor, às vezes não tem nem maca. Nós já vimos gente deitada, sabe aquele banco de espera? Sujeito se contorcendo de dor deitado num banco que não é para paciente, é para quem está esperando ali. Às vezes na porta do hospital, um banco que tem ali para quem fica lá fora. Tem alguém lá dentro sendo atendido e está esperando lá fora, tem um banco ali. O sujeito se contorcendo ali porque lá dentro não tem onde ficar. Hospital público, que atende 90% da população. Esse, aliás, é um tema muito importante que a gente vai tratar na entrevista que a Gabriele marcou pra gente com um especialista da Fiocruz. A história do Sistema Único de Saúde. Em termos históricos e tal, e essa proposta aqui agora. Mas isso é uma outra história. Isso é uma outra história. O fato é que, assim como acontece no transporte público, assim como acontece na escola pública, quem decide, quem dá diretrizes e quem solta a grana, quem prioriza o que deve receber o dinheiro público, não tem ideia. Vai, às vezes, fazer campanha, inaugura um hospital, às vezes inaugura um hospital que não está pronto para a campanha eleitoral, né? Já vimos isso em São Paulo. Hospital que não está pronto, mas está lá. Vamos inaugurar, não é? E esse hospital é público, é federal e há 10 anos vem perdendo recursos. Só precisa esclarecer isso. Primeiro, se perdeu recurso ou se não investiu, deixou de investir 40% do recurso que tinha. Essa é a primeira pergunta. Segundo, o que fez a direção de um hospital avisada, tal direção, pelo Corpo de Bombeiros e agora pela Defensoria Pública, que aquele hospital estava numa situação condenável e que havia risco de morte para pacientes e funcionários. E aí vem a tragédia, né? Ainda que ninguém tivesse falecido, mas já contamos 4 pessoas mortas, né? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque é evitável. Quando não é evitável, cai um raio, não é? Um furacão, você não controla. Você pode ter mecanismos de proteção. Então vem um furacão, todo mundo é avisado, vai para o subterrâneo, não é? Aviões bombardeando, uma guerra, uma tempestade. Você tem pouco controle. Mas isso era evitável e avisos não faltaram. Ronald.